Olá! Quando chega o mês de março, as temáticas femininas ganham mais visibilidade. O fato é que as conquistas das mulheres na sociedade avançaram demais no campo trabalhista. Isso se considerarmos a origem do 8 de março, lá na época de 1900. Mas a violência contra a mulher na sociedade persiste, insiste, marca e mata. O programa de hoje vai contar a história de uma mulher. Ela levou 8 tiros do companheiro depois de 30 anos de casada. O nome dela é Rejane, mas poderia ser Aline, Patrícia, Vitória, Maria da Penha. Quem passa pelo ciclo da violência morre bastante por dentro, isso quando sobrevive. E a gente quer, ao contar a história de Rejane, se conectar com inúmeras mulheres que estão vivendo esse ciclo de violência ou pessoas que estão próximas a ele. A nossa história começa bem ali, numa rua sem calçamento, na periferia da cidade de Bahia, região metropolitana de João Pessoa. Está no ar mais um Câmara Aberta para você. Na Rua Augusto dos Anjos, bairro Comercial Norte, em Bahia, a casa sem número está com placa de venda. Ninguém voltou a morar aqui depois do final trágico de uma história de 30 anos de união. Os personagens centrais são Rejane Maria Dias Alves, 55 anos, conselheira tutelar da cidade, e o marido, Sargento Paiva, policial militar, lotado no 7º Batalhão. A vizinha Jéssica Nunes conta que naquela sexta-feira, 22 de novembro de 2024, teve a sua saída à noite para a escola interrompida por tiros na casa ao lado. Eu estava me ajeitando, para ir para a escola, estava terminando de jantar já. Minhas crianças estavam aqui na sala brincando e foi na hora que a gente escutou o primeiro tiro, o primeiro disparo. E esse primeiro disparo, ele deu um tempinho assim, mais ou menos 1 minutinho para vir o segundo. E depois desse segundo, aí foi terceiro, quarto, quinto, ligeiro, E o último, que passou uns 2 minutos em silêncio, foi tipo o pior, que teve o pior estrondo, que fez pô! Aí foi quando acabou, realmente, os pipocos. Aí foi na hora que a gente ficou com medo, aqui dentro de casa, fechamos as portas, mas a gente sabia que tinha sido aqui pelo som, que foi bem pertinho e muito alto. E a gente sabia, que a única pessoa que tinha arma aqui nessa rua era ele, Aí foi na hora que o filho da mulher chegou. Aí foi na hora que a gente abriu a porta e viu na hora que ele subiu em cima do carro, do padrasto dele que estava em cima no muro, escorado. E quando ele subiu, ele viu, se deparou com a cena da mãe dele caída no chão, alvejada, e o padrasto dele já morto, com a arma na mão. E ele gritou, ele se matou e matou minha mãe. Aí foi na hora que chegou mais 2 pessoas, mais 2 amigos dele, e abriram o portão, arrombaram o portão e tiraram ela e colocaram ela dentro do carro e na mesma hora levaram ela para a UPA de Bahia, Pouco depois das 8 da noite, Dona Rejane chegou a um hospital de emergência e trauma em estado gravíssimo. Foram 12 tiros no total. 8 atingiram ela. Ela passou pelas mãos de muitos médicos em sua jornada de sobrevivência, incluindo a do diretor-geral Laércio Bragante, que já a conhecia do seu trabalho como conselheira. Essa senhora chegou vítima de múltiplos ferimentos por projéteis de arma de fogo, na verdade um total de 8, onde 5 desses ferimentos atingiram a área em torno do coração. Felizmente, nenhum desses projéteis atingiu o coração. Felizmente, senão teria sido morte no local. Ela chegou numa condição gravíssima, a própria família acreditava que ela teria morrido no local e acorrer a este serviço, onde ela foi prontamente atendida no nosso setor de emergência. E aí ela apresentava esses ferimentos na região do tórax, em torno do coração, e ferimento abdominal nas mãos e também um ferimento na cabeça. Do ferimento abdominal e torácico, parte do problema foi resolvida ainda no setor de emergência e ela imediatamente foi conduzida ao centro cirúrgico, onde foi atendida pela equipe da neurocirurgia. Apresentava esse ferimento penetrante no crânio com lesão grave no hemisfério esquerdo do cérebro. E então, por conta disso, ela passou por
3 procedimentos cirúrgicos da neurocirurgia e mais um procedimento cirúrgico definitivo da cirurgia torácica. Essa condição por si só, essa lesão cerebral, já causa um dano significativo com risco de morte. Felizmente, graças a Deus, e com a equipe que temos aqui nesse hospital, ela passou por esses vários procedimentos, não só cirúrgicos, como os procedimentos de terapia intensiva e conduzida por 52 dias aqui nesse hospital. Felizmente, diante de uma tragédia como essa, tivemos a felicidade de ver essa senhora retornar para casa consciente, orientada, com algum déficit motor perfeitamente recuperável. Dona Rejane Maria recebeu alta e foi para a casa da filha mais velha, Lilibete, em João Pessoa. Ela ainda está se recuperando das sequelas motoras e da fala. A nossa conversa com ela foi com a ajuda da filha, mas a cada dia que passa, a conselheira tutelar avança no tratamento para conseguir traduzir em palavras e gestos tudo o que está no pensamento. O esforço e a vontade de falar dela é gigante. Quando pronuncia a palavra ela, se refere à palavra eu, que ainda não consegue articular. A mente está refazendo conexões, mas Dona Rejane confirma que o companheiro bebia muito e ficava violento. O seu companheiro, ele bebia muito? Muito. Isso criava problema? Sim. Muita discussão? Sim. Ele ficava violento quando bebia? Violento. Lhe ameaçava? Sim, sim. Ele tinha ciúme? Não, mas que pode ser fato. Então a senhora sentia medo? Sim. A gente sabia que ele era uma pessoa ruim, porque quando ele bebia, ele mudava o olhar, ele não conversava com as pessoas, não dava bom dia, não dava boa tarde. E quando ele estava bom, ele era uma pessoa totalmente diferente, conversava com as pessoas, dava bom dia, boa tarde. Só que a gente sentia, né? A gente via no olho de Dona Rejane que ela era uma pessoa assustada, né? Ela vivia constrangida e com medo. Então a gente sabia que ela tinha algum tipo de violência doméstica, a gente só não sabia qual, né? Minha mãe sempre confiou muito nele. Mas eu particularmente sempre tinha medo de chegar a esse ponto. Mas a minha mãe nunca teve medo, não. Não era mãe. A minha mãe sempre confiou. Apesar de confiar e respeitar o companheiro, quando acordou na UTI do hospital, um sentimento que Dona Rejane já tinha veio ainda mais forte. Ela luta para não sentir mais. Hoje, a senhora sente o que depois de tudo? Medo. Medo. Ainda sente medo? Sim. Ela sabe que... No próximo bloco, nós vamos mostrar como o ciclo da violência contra a mulher avança em cima do medo e de outros fatores. E como interromper esse ciclo pode ser a única chance de se evitar um feminicídio. O Câmara Aberta volta já.